Meu amigo, minha amiga, estamos em mais um devocional diário e eu gostaria de compartilhar com você o que está no livro de Filipenses, capítulo de número 3. Eu sou o pastor Alexandre e eu gostaria que você pudesse meditar nessa mensagem. Nós não estamos aqui com outra proposta senão a de que eu e você possamos meditar naquilo que o Senhor fala por meio das Escrituras. A palavra fala que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Entendemos que no princípio era o verbo. A vontade de Deus é que todos nós possamos voltar ao princípio, voltar à origem, voltar verdadeiramente na ideia original de Deus. E nada como irmos até a palavra, porque Ele é a palavra revelada. E aqui, essa palavra, no livro de Filipenses, nós vemos o apóstolo Paulo, a partir do verso de número 1 até o verso de número 11. Aqui ele diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos, ou seja, alegrem-se no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, pois isso é segurança para vós. E aí ele vem falar: cautelai-vos dos maus obreiros, aí do verso 3, né? Porque pois a circuncisão somos nós, que servimos. A circuncisão quer dizer, que era o sinal da aliança verdadeira, somos nós que servimos no Espírito, diz o Senhor. E nos gloriamos em Cristo e não confiamos na nossa própria carne. Aí depois ele fala, olha, ainda que alguém pudesse confiar na própria carne, ainda mais eu. Aí ele vem falando lá no verso de número 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Aí ele fala, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E aí ele fala, aqui ele começa o centro dessa mensagem. Aqui ele começa a dizer o seguinte: todas essas coisas, porém, para mim eram lucro. O que para mim era lucro, considerei-as por perda por causa de Cristo. Aí ele continua dizendo, e na verdade considero também por perda todas as coisas, para que ganhe a excelência do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e as considero, ou seja, todos esses títulos que eu tenho, todos, né? Talvez você, comerciante, funcionário público, empregado, assalariado, chefe, patrão, oficial do exército, médico, advogado, eu não sei, talvez você trabalhe com qualquer outra atividade, mas o que Deus está falando comigo e com você por meio do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo considerou por perda todas essas coisas, e ele diz aqui no verso de número 8, e as considerei como esterco, para que pudesse ganhar a Cristo. Veja bem, o Senhor não está nos motivando a menosprezar as bênçãos que Ele nos concedeu, não é isso que Ele diz aqui. Mas o que o Senhor está querendo nos dizer por meio da vida do apóstolo Paulo é que nada, nenhum título, nenhum tipo de agrado, nenhum tipo de título, nenhum tipo de rótulo que essa sociedade ela possa estabelecer em você ou em relação a você. Às vezes até mesmo algo que você conquistou depois de tanta luta, você conseguiu alcançar, almejar depois de tanto lutar. Mas nenhum desses títulos ou rótulos pode nos impedir, pode ser prioridade diante do desejo, da busca incansável de conhecer o nosso Deus, o nosso Cristo Jesus. Amém, queridos? É isso que essa palavra está nos dizendo. E aí o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, o que para mim todas essas coisas era lucro, era uma vantagem, ou seja, eu poderia confiar porque eu sou um homem competente, uma mulher competente, eu poderia confiar porque sou uma pessoa estudada, tenho graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, não importa o título. O apóstolo Paulo diz assim, eu poderia confiar e eu poderia me valer de todas essas coisas para justificar alguma coisa, mas não.
eu considero todas essas coisas, perda todas essas coisas para que eu possa ganhar o conhecimento de Cristo, querido. Para cada escolha, escolha uma renúncia. Então, às vezes, nós vamos precisar, sim, abrir mão da nossa reputação. Veja bem, há uma diferença entre integridade e reputação. Integridade é a imagem de Deus em você, reputação é a imagem dos outros que têm a respeito de você. Deus quer que eu e você possamos ser pessoas íntegras nele. O que significa íntegro? É alguém inteiro, inteira. Que eu e você possamos buscar essa inteireza no Senhor. Amém, queridos? Essa inteireza de propósito, de vontade, independente da razão, independente da razão dos outros, da opinião dos outros, porque você tem a sua razão. Porque quem conhece a Cristo, quem verdadeiramente conhece a Cristo, e se você ainda não conhece a Cristo, você pode hoje tomar uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor, de falar: Senhor, eu ainda não te conheço, eu realmente sou uma pessoa inteligente, tenho tantos estudos, tenho curso disso, curso daquilo, tenho experiência, já passei por tantas coisas, mas Senhor, a partir de agora, eu abro mão de me firmar simplesmente nas coisas que eu sei. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus só começa a trabalhar na sua vida depois que você entende, reconhece o momento de você. Deus, aqui é o meu limite. Quando nós reconhecemos o nosso limite, Deus começa a trabalhar na nossa vida. O problema é que o nosso orgulho às vezes não nos permite isso. O problema é que o nosso orgulho não nos permite. Talvez você hoje esteja entendendo o que Deus esteja falando com você. Talvez você, nessa palavra, você esteja se lembrando de um amigo, de uma amiga, alguém que precisa ouvir essa mensagem. Alguém que precisa ouvir, que precisa entender diante de Deus. Às vezes aí, olhando o seu celular, ou então na sua casa, em algum lugar que você está ali, no seu momento de meditação pessoal. E nesse momento, talvez longe dos holofotes, das vistas das pessoas, talvez num lugar onde o orgulho ele fala mais baixo, porque as pessoas não estão vendo. Talvez nesse lugar, mesmo nesse lugar, você pode tomar uma decisão pelo Senhor. Mesmo nesse lugar, você pode tomar uma decisão: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, eu não sei nem o que falar, tenho dúvidas, vejo... erros de tantas pessoas que se dizem cristãs. Verdade, nós não somos perfeitos, nós nunca seremos perfeitos. Existem erros, eles acontecem, mas um verdadeiro cristão é aquele, querido, que se arrepende, busca verdadeiramente, consertar. Senhor, eu preciso buscar uma solução, eu preciso vencer essa limitação, porque o cristão de verdade, ele vai decidir todos os dias morrer para si mesmo, para que ele possa ter o conhecimento de Cristo Jesus na sua vida, para que ele possa ter Cristo revelado na sua vida todos os dias. E aí o apóstolo Paulo diz ainda no verso 9: eu desejo ser achado em Cristo, não tendo a minha justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Existe uma justiça que vem, olha só, a justiça que vem pela sua própria carne e a justiça que vem de Deus. E a justiça que vem de Deus não depende dos seus méritos. A justiça que vem de Deus não depende dos seus méritos, ela depende da sua fé em Yeshua, em Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que era, que é e que há de vir, o leão da tribo de Judá, o rebento de Jessé, a raiz de Davi, o pai das luzes, o autor e consumador da fé, o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu falar num Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Yeshua, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o Deus que deixou a sua forma, como diz em Filipenses 2,5, de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação permanecer igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo foi exaltado porque ele decidiu obedecer ao Senhor. Veja bem, essa palavra diz que ele foi exaltado. Olha só, essa palavra diz, pelo que também, por isso Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Por que isso aconteceu? Ele estava nessa palavra nos dando uma lição, para que você também possa ser exaltado por ele, é necessário que nós venhamos a morrer para a opinião dos outros, morrer para as nossas próprias opiniões e deixar que a mente de Cristo invada a sua mente, que as palavras de Cristo elas possam entrar no seu coração, que elas possam entrar na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, e que ele possa governar você. Como diz em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando o homem peca, Deus não perde apenas o homem, mas Deus perde o domínio sobre a terra, sobre a sua vida, a sua família. Então que o meu e o seu arrependimento, que o nosso arrependimento, seja o motivo pelo qual nós venhamos a pedir perdão, a tomar uma decisão firme de lutar contra as nossas limitações e de reconhecer a Cristo como o único Senhor e de desejar, como ele termina aqui no verso 10 e 11, desejo conhecer. Olha, o apóstolo Paulo, querido, o apóstolo Paulo diz, eu desejo conhecer a Cristo. Meu Deus do céu, o apóstolo Paulo dizendo isso, eu desejo conhecer a Cristo. Queridos, se o apóstolo Paulo achava que não conhecia Cristo, imagina nós, imagina cada um de nós. Ele fala, eu desejo conhecer a Cristo, desejo conhecer o poder da sua ressurreição. O apóstolo Paulo queria conhecer a pessoa de Cristo, queria conhecer o poder de Cristo. Ele queria, olha só, eu desejo a comunhão dos seus sofrimentos. Pensa bem no que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu desejo a comunhão, eu desejo sofrer como o Senhor sofreu nessa terra. Você consegue entender porque alguns homens de Deus, como o apóstolo Paulo, e alguns outros homens que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos relata, por que eles viveram tão grandes milagres da parte do Senhor? Porque eles não estavam focados nos bens materiais, eles não estavam focados, venha pegar a sua vitória, entre na fila da bênção, eles não estavam focados nisso, queridos. Eu desejo conhecer o Senhor, olha só o desejo de um homem de Deus desse, eu desejo conhecer o Senhor, eu desejo conhecer o poder da sua ressurreição, eu desejo a comunhão dos seus sofrimentos. Quer dizer, olha Senhor, se for necessário, eu sofro contigo, Senhor. Eu sofro, olha só, o apóstolo Paulo disse isso quando Jesus Cristo já havia sido crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. O apóstolo Paulo, quando disse isso, ele estava dizendo de um Cristo vivo, que não estava mais em carne, mas habitava dentro dele. Dentro dele. E ele falava, Senhor, eu desejo a comunhão dos seus sofrimentos, para que de alguma forma ele completa, para que de alguma forma eu possa ressuscitar. Olha só, conformando-me com ele na sua morte, para que de alguma forma eu chegue à ressurreição dos mortos. Queridos, essa é uma palavra para o seu coração no dia de hoje. O apóstolo Paulo ele começa essa passagem dizendo, olha, eu não me canso de repetir essas coisas para vocês. Eu não vou me cansar de repetir essas coisas, porque falo isso para o seu bem. E da mesma forma que o apóstolo Paulo disse, eu repito isso aqui para você. Talvez você já tenha ouvido essa passagem várias vezes na sua vida. Mas talvez hoje seja um dia de grande mudança para você. O dia de você tomar uma decisão diferente, de se aprofundar no Senhor, independente dos rótulos que você possui, independente da opinião que as pessoas que você ama têm ao teu respeito. Talvez você fique indeciso ou indecisa de tomar uma posição, preocupado, poxa, o que vão dizer de mim? Aí agora virou crente, virou isso? Não, a proposta do Evangelho do Reino de Deus não é virar crente, não, queridos. É se tornar um filho de governo. Essa é a proposta do Evangelho do Reino. É se tornar um filho de Deus. É se tornar alguém parecido com Ele. Alguém que decide todos os dias
aniquilar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo todos os dias. Essa é a proposta do Evangelho. E o apóstolo Paulo, como um homem influente da sua época, ele deixa bem claro: eu torno por perda todas essas coisas para que eu possa ter o conhecimento de Cristo. O que é que você precisa hoje abrir mão? Qual é a reputação que você precisa crucificar para que Cristo viva e reine e governe na sua vida? Essa é uma palavra de vida para você. Deixe Deus governar você. Deixe o Senhor ser entronizado na sua vida. Que você seja conhecido como Enoque, o homem que andava com Deus. Que você possa ser conhecido como tantos outros homens, como o apóstolo Paulo, como ele fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que a graça de Deus seja com você. Palavra de vida para você. Quero agradecer alguns irmãos que têm contactado esses dias. Eu ainda estou me ajustando a algumas coisas e vieram: poxa, pastor, o senhor não, nós estamos sentindo falta da palavra de vida, da palavra no seu canal, e a gente fica muito alegre de saber que de alguma forma nós podemos edificar a vida de vocês. Que Deus abençoe, que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Shalom, até amanhã, tchau, tchau.